Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para ti que não me conhece. Eu sou a Sabrina e eu sou taróloga profissional. Lembrando que essa é uma leitura coletiva, então o que eu falar aqui não será para todo mundo, não vai se aplicar a todo mundo. Então fica com aquilo que ressoar contigo, certo? Lembrando que para consultas particulares, meu número está na bio, né? Aqui na descrição, na bio não, na descrição desse vídeo, certo? É só me chamar lá no WhatsApp. Então, o que tu vai fazer? Tu vai mentalizar alguém. Pode ser uma pessoa, contanto que seja alguém que esteja encarnado, tá? A pessoa precisa estar encarnada, não mentaliza ninguém desencarnado, pelo amor da deusa. Que tipo de pessoa pode ser? Pode ser um colega de trabalho, pode ser um amigo, pode ser um parente, mas eu já adianto que vai ser uma leitura muito mais voltada pro amor, tá bom? Então tu tem que fazer as adaptações. Primeira opção, turmalina negra. Segunda opção, selenita. Tu pode te conectar com as duas, ouvir as duas, fazer uma filtragem, ver o que tá fazendo mais sentido, né? Não, se a tua intuição mandar tu ouvires as duas, ouça as duas, tá bem? Não tem problema, tá bom? Tu pode também ouvir as duas opções e depois escolher qual que tá fazendo mais sentido, qual que fez mais sentido pra ti, tá bem? Vamos começar com a turmalina negra. Vamos ver aqui, com o oráculo da lua, qual que é o tipo de ligação que existe entre vocês dois, vocês duas. Ajustes são necessários, né? Aqui são pessoas que estão distantes, pessoas que deram um tempo na relação, pessoas que escolheram se distanciar porque estavam tendo muitos problemas e agora entenderam a distância como um remédio necessário para tentar resolver os problemas. Então, alguém se distanciou aqui, ou vocês duas decidiram dar um tempo para entender o que está intoxicando essa relação, o que está gerando essa toxicidade, o que está atrapalhando essa relação, porque é uma relação que estava muito tumultuada e precisou, aos olhos de vocês, de um afastamento, né? Esse afastamento pode ter acontecido por iniciativa tua ou por iniciativa das duas partes, tá? Que escolheram se distanciar, para entender melhor o que precisa ser revisado, o que precisa ser mudado, o que precisa ser reparado. Vamos ver aqui o que é mais. Confiança é a chave para o sucesso. Existia muita desconfiança aqui dentro dessa relação. No fundo, o que precisa ser trabalhado entre vocês dois, entre vocês duas, é a questão da confiança mútua. Mas tu que tá me assistindo aqui, o que faz com que essa relação seja difícil, o que faz com que essa relação seja tóxica, né, essa relação precise de ajustes, isso tá muito mais em ti do que na relação. Isso tá muito mais em ti do que no outro, que é a questão da tua falta de confiança. Tu precisa ir atrás de trabalhar a tua confiança. Porque no fundo, tu não confia no teu taco. E por tu não confiar no teu taco, tu não consegue viver com essa pessoa de uma maneira sadia.
E isso acaba criando problemas no relacionamento que simplesmente não existem. Porque como tu não confia em ti, tu não consegue transferir essa confiança para o outro. Indiscutivelmente, não tem como dizer que não existam pessoas que não merecem a nossa confiança, elas existem. Isso é um fato. Mas aqui existe um problema de desconfiança excessiva. E essa desconfiança excessiva, ela vem justamente do quê? Da tua baixa autoestima. Aquela sensação, eu sinto aqui que as pessoas que se conectaram com a turmalina negra, elas precisam trabalhar em si, se desintoxicar das paranoias, das desconfianças. Não à toa que vocês escolheram a turmalina negra, né? A turmalina negra é uma pedra que ela absorve a negatividade, ela é uma pedra protetora, ela é uma pedra de proteção. É uma pedra muito boa pra gente carregar na bolsa. Não coloquem a turmalina no chakra cardíaco, tá? Pelo amor da deusa, porque ela é uma pedra muito... a vibração da turmalina negra não tem muita compatibilidade com o chakra cardíaco aqui, então pode dar uma desregulada, tá? Vamos ver aqui o que é mais. O que é preciso deixar ir? Meu Deus do céu. O que é preciso deixar ir? O que tu tem que deixar para trás? Aqui, tu tens que aproveitar esse período de distância para te revisar, tá? Não é um momento de tu ficar desesperada, querendo consertar as coisas, querendo resolver tudo, porque tu precisa viver o inverno da alma. E o que é o inverno da alma? Inverno da alma, noite escura da alma, seja lá o que for, como tu preferir chamar. Porque tu precisa te recolher agora e olhar para as tuas sombras. E olhar para as nossas sombras não significa olhar somente para os nossos defeitos, né? Tudo que tá na sombra é tudo aquilo que não tem luz. Então a gente precisa jogar luz nessas sombras para que a gente possa enxergar algumas coisas. E o que tu precisa enxergar? É a tua participação, a tua contribuição pro caos que virou essa relação. Entende? E o quanto tu precisa fortalecer a tua autoestima, o quanto tu precisa fortalecer o teu poder pessoal. Tu precisa fazer um trabalho aqui de poder pessoal, seja através de uma psicoterapia, seja através de reiki, radiestesia, mas tu precisa procurar formas para te fortalecer, porque isso aqui tá muito claro. Não adianta tu trocar de pessoa, o problema não vai ser resolvido. Não adianta tu ir para outro relacionamento, as histórias vão se repetir, as coisas vão se repetir. Porque eu vejo que o problema não é essa pessoa que não te passa confiança. Porque, na verdade, essa pessoa, ela precisa constantemente ficar tendo que se provar para ti. Por quê? Porque tu tem muita desconfiança. E eu sinto aqui que existe muitos casais de mulheres, né? Mulheres lésbicas aqui que vão se conectar com esse vídeo. Eu sinto que tem muitas mulheres que vão se conectar com esse vídeo. Mulheres que desconfiam demais da parceira. Sabe? Que no fundo, tu pensa, bem lá no fundo, tu pensa que a tua falta de confiança é porque tu já foi traída. Mas não é porque tu já foi traída. A tua falta de confiança não é porque tu já foi traída. A tua falta de confiança é porque tu não acredita que tu tem um valor. Ela vai muito além disso. Então, não é porque tu já foi traída. O fato de tu ter sido traída foi só a cerejinha do bolo. Foi só o que fez tu reforçar em ti a ideia de que tu é
de que tu é substituível, a ideia de que tu não tem valor, de que tu não vale muita coisa, de que se tu foi traída é por responsabilidade tua e não porque o outro foi sacana contigo, tá entendendo? Mas Sabrina, eu não acho que é isso. Bem lá no fundo, mas bem lá no fundo, tu acha e tu te culpa por tu ter sido traída, por tu ter entendido que o outro fez isso porque alguma coisa em ti é insuficiente, porque alguma coisa em ti tá errada. E tu precisa deixar esse passado pra trás. Tu precisa parar também de trazer essa situação da traição à tona, das traições que tu sofreu, porque hoje tu tá em outra relação. Hoje tu tá em outro lugar, hoje tu tá em outro, sabe? Hoje tu tem outra vivência. Tu tem que parar de usar essa tua ferida, porque de fato é uma ferida. Ser traído, ser traída, seja lá que espécie de traição tu sofreu, se tenha sido uma traição carnal ou não, isso não é algo fácil de ser vivido, isso é um fato, tá? Mas tu tá usando isso vai doer, tá? Tu tá usando isso como uma justificativa para esconder de ti mesma que tu tem uma autoestima muito baixa e que o teu problema é falta de confiança em ti. E essa falta de confiança em ti, tu transfere pro outro. Como se o outro... Então o que tu precisa entender aqui é que o outro, ele não adianta, não importa o quanto o outro faça, o outro nunca vai conseguir se provar para ti, o outro nunca vai conseguir curar essa tua ferida essa ferida de baixa autoestima, essa ferida de desamparo. Vamos ver aqui o que é mais com tarô. Dois de ouros, as de copas. Tá, olha só. Primeira coisa, para de ficar stalkeando essa pessoa. Para de ficar arrumando sarna pra te coçar. Tá entendendo? Porque o que acontece? Vocês deram um tempo e tu não para de ir atrás dessa pessoa. Vocês deram um tempo pra vocês tentarem deixar um pouco a coisa decantar, deixar um pouco a poeira baixar, tentar resolver as coisas, tipo, vocês deram um tempo e tu fica indo atrás dessa pessoa. Tu fica indo atrás dessa pessoa não no sentido de procurar por ela, mas no sentido de ficar tentando entender o que essa pessoa tá fazendo o tempo todo. Então tu fica constantemente fazendo o quê? E aquele stalker bem stalker, de ver número de curtidas, de ver quem comentou no vídeo, que tipo de pessoa que tá vendo, quem essa pessoa tá seguindo, se alterou o número de seguidores, o que, sabe, tu tá assim, ó, tu tá caçando coisa. E isso não tá te trazendo paz mental. E aí que tá, uma coisa que o tarô, que os oráculos me mostram, é que não é o momento de tu ir atrás dessa pessoa, seja através do stalkeamento, ou seja através de uma atitude de chamar pra conversar alguma coisa agora, tá? Por quê? Porque, na verdade, o que tu precisa aceitar é que agora as coisas estão como elas estão. Ir atrás dessa pessoa, né, não vai fazer com que vocês voltem mais rápido, tá entendendo? E não vai, vocês até podem voltar, mas os problemas não vão ser resolvidos, as coisas vão continuar na mesma. Por quê? Porque o problema dessa relação é a tua desconfiança, o problema dessa relação é a tua falta de confiança em ti mesma, que se traduz numa desconfiança no outro. Então, esse obstáculo ele ainda persiste, ele ainda vai persistir. Então, o que tu precisa fazer
curtir um pouco a tua solitude, tu precisa ficar um pouco sozinha, tu precisa meditar, tu precisa ir atrás de olhar para essa ferida que tu tens, sabe, que é uma falta de confiança em ti mesma, e tu precisa, dentro disso tudo, buscar, dentro do possível, tu não vai ficar com a autoestima boa da noite pro dia, mas tu precisa buscar uma boa autoestima, tu precisa treinar ter uma boa autoestima. Sabe aquela coisa de finge até que se torne real? Então, às vezes, além das terapias que a gente faz, a gente precisa fingir pra gente mesma que a gente é confiante, até que chegue um momento que o nosso cérebro entenda que isso é real. Tá entendendo? Porque, assim, uma coisa que tá atrapalhando também esse teu processo de cura, né, é o fato de tu ficar sempre indo atrás dessa pessoa. Uma coisa que tá atrapalhando, na verdade, assim, o que tá atrapalhando tu de olhar pra ti mesma, de olhar pras tuas feridas, porque isso da falta de autoestima é uma coisa, assim, que até pode não ser uma novidade pra ti, mas é um problema que tu evita olhar pra ele da maneira como tu precisa olhar, da maneira como tu precisa enxergar. Tá entendendo? Então, assim, aqui essa leitura é pense em alguém e receba uma mensagem. Então, tu pensou nessa pessoa, mas a mensagem, ela é sobre ti muito mais do que sobre essa pessoa. Não posso fazer muita coisa, foi o que o oráculo, foi o que a espiritualidade queria mostrar, né? Então, a questão de que tu fica stalkeando, tu fica indo atrás, tu fica arrumando sarna pra te coçar. Isso tá atrapalhando tu de olhar pra raiz do problema, que é o quê? Que é justamente, eu vou bater nessa tecla até tu assimilar, que é justamente o teu problema com a autoestima. A tua falta de autoestima. Tá entendendo? E agora, tu tem que aceitar que as coisas estão como elas estão, porque essa situação, ela tá bloqueada nesse momento. Essa situação, ela não vai andar por agora. Por quê? Porque ainda que tu tente ir atrás dessa pessoa, conversar com essa pessoa, de duas uma, ou vocês vão voltar e logo vocês vão terminar, porque o problema não foi resolvido, o problema não foi solucionado, que é qual? Problema de autoestima da tua parte, problema de confiança da tua parte. Ou essa pessoa, ela vai até conversar contigo, mas ela não vai voltar. Ela vai ficar sempre te enrolando. Porque essa pessoa também tá machucada. Essa pessoa também foi machucada. E quando a gente não se cura, a gente machuca o outro. E é exatamente isso que aconteceu. Mesmo não querendo, tu também machucou essa pessoa. Entendeu? Então agora, agora tu tem que ir atrás de ti mesma. Tu tem que te resgatar. Tu tem que voltar os teus olhos pra ti. E fazer uma limpeza interna. Não é o momento de tu ficar indo atrás de alguém ou indo atrás dessa pessoa. Respeita esse tempo. E deixa a vida cuidar das coisas. Porque se for para as coisas acontecerem, elas vão acontecer. Tu pode ter absoluta certeza disso. Mas esse tempo, ele é providencial não só para ti, mas para essa pessoa também lamber um pouco as feridas, porque essa pessoa também se machucou. Porque tu precisa entender também uma coisa, não é fácil a gente viver com alguém que vive desconfiando da gente. Tá bem? Um beijinho pro pessoal da Turmalina Negra. Se tu gostou desse vídeo, deixa teu like aqui pra eu saber e te inscreve no canal caso ainda não seja inscrita ou inscrito. Ui! Vamos pro povo aqui da selenita. Gente, eu tenho um xodó por essa pedra, é a minha pedra favorita. Então, tive um troço quando ela caiu. Vamos ver aqui qual que é a energia geral dessa relação.
É hora de sair da zona de conforto, nó do norte. Essa relação ela é muito diferente de tudo que tu já viveu. Porque essa relação, ela te trouxe perspectivas e ponto de vistas que antes tu não tinha, que antes tu não conhecia. Essa relação, ela revelou muita coisa pra ti. Ela ampliou muito a tua visão. Talvez tu tenha que, talvez fosse uma relação aqui para alguns que tu tinha que viajar para ver essa pessoa. E isso trouxe para ti outras perspectivas. Tem muita gente aqui em relacionamento à distância. É engraçado, né? Quando a gente se depara com desafios, aí que a gente começa a entender quem a gente, nuances da gente que a gente não sabia. Porque a gente não sabe como a gente vai lidar com uma situação até ela acontecer, né? Nada dura pra sempre, lua mutável. Tá. Seu comprometimento está sendo testado. Gente, não se apeguem às expressões chaves, tá? Que tem aqui no oráculo da lua, porque elas são um resumo do que significa a carta. O que acontece? A lua mutável, quando ela diz que nada dura para sempre, é no sentido de que as coisas, elas são mutáveis. Então as coisas não permanecem no mesmo status ou no mesmo estado para sempre. Né? E o que eu quero dizer com isso, né? A gente, por vezes, deixa de ser namorado, namorada para virar noivo, noiva, para casar, ou a gente deixa de morar na casa dos pais e vai para nossa casa. O fato é que as coisas elas estão sempre em constante mudança, né? E o fluxo e a única certeza da vida é que as coisas vão mudar e que a gente vai morrer, né? Então o ponto é que essa relação, é que aqui tem muita gente em relação à distância, né? Tem pessoas que ou elas estão distantes, ou essa relação ela está se dando à distância, tá? Por quê? Porque aqui eu vejo que essa situação toda, ela tá pedindo muita flexibilidade da tua parte. Ela tá pedindo que tu navegue com as ondas. E assim, apesar de tu achar, tu pode até em alguns momentos pensar assim, poxa, eu acho que as coisas realmente acabaram. Eu acho que as coisas terminaram, acho que realmente não tem mais o que fazer. E não é isso, tá? Essa situação que tá acontecendo dentro do teu relacionamento com essa pessoa, ela tá testando o quanto tu tá comprometido com tudo isso. Porque essa situação, ela não terminou. Essa relação, ela não terminou. Aqui é uma questão de tu ter coragem. Coragem de encarar o desafio que é estar com essa pessoa.
Por isso, tu tem que ter jogo de cintura. Jogo de cintura e comprometimento. Tu precisa renovar o teu comprometimento dentro dessa relação. E quando eu digo renovar o teu comprometimento, eu não tô falando de renovação de votos, tá? Eu tô falando sobre tu, é uma coisa muito interna. Porque isso tudo que tá acontecendo tá te tirando de uma zona de familiaridade. E toda vez que a gente mexe com uma coisa que estava muito segura, com uma coisa que estava muito estável, com uma coisa que estava muito previsível, isso tira a gente do nosso eixo. Porque estava tudo muito previsível. E agora algumas coisas elas não estão mais tão previsíveis. Principalmente porque essa pessoa, não sei o que tá acontecendo aqui, tu pode me contar aqui embaixo, né? Mas ou essa pessoa foi para outro país, ela precisou fazer um intercâmbio, tá em outra cidade, alguma coisa assim. Mas o fato é que teve aqui alguma coisa que mexeu muito. Porque tava tudo muito organizado, tava tudo muito estável, tava tudo muito bonito, tava tudo muito tranquilo, tava tudo muito previsível. E do nada aconteceu algo que provocou uma distância física, porque existe aqui uma distância física para alguns, né, pode ter sido uma separação, mas para a maioria é uma distância literal, no sentido de essa pessoa estar em outro lugar, essa pessoa estar muito distante, essa pessoa está a horas de distância, talvez até dias, dependendo da situação, né? E agora tu está tendo que lidar com isso. Porque, de certa forma, isso não deixa de ser um teste. Um teste de resiliência da tua parte. E um teste a respeito do quanto tu quer estar com essa pessoa, e do quanto tu quer essa pessoa, e do quanto tu quer essa relação, e do quanto tu tá disposta a lutar por isso. Isso aqui é muito específico, tá? Essa leitura, ela tá muito específica. Se tu não tá distante dessa pessoa fisicamente, no sentido de estar a muitas horas de distância, né? Talvez essa leitura não seja pra ti. Porque também tem isso, né? Nem tudo que chega pra gente é pra gente. Às vezes a leitura não é pra gente. A gente tem que ter esse discernimento. Às vezes essa leitura é pra uma outra pessoa. Tá? Às vezes essa leitura é pra uma ou duas pessoas. Não vai ser pra todo mundo. Porque tem outras leituras aqui do canal que podem ressoar muito mais com a tua situação. Então eu já tô te ajudando a entender se essa leitura é ou não pra ti. Olha aqui o fundo do deck. Tenha fé nos seus sonhos. Tenha fé. Tenha fé. E tenha fé que essa distância que existe entre vocês, o fato dessa pessoa estar a horas de distância, isso não é um estado que vai perdurar para sempre. Essa pessoa não vai ficar para sempre distante de ti, em outra cidade, em outro país, né? Uma hora essa distância ela vai acabar. Não sei, eu sinto que tem muita gente que é de touro, ou tem touro forte no mapa, que tá assistindo essa tiragem. Algo assim. Quatro de ouros. 5 de ouros. As de paus. É que o que acontece? Tu tem muito medo da perda, né? E o medo da perda, muitas vezes, faz com que tu te retraia. E faz com que tu fique mais distante dessa pessoa.
Porque como tu tem medo das coisas não darem certo entre vocês por conta dessa distância, por conta do fato dessa pessoa estar longe de ti, tu acaba te retraindo e tu acaba te recolhendo e tu acaba não manifestando, não investindo nessa relação, não dando atenção para essa pessoa, não dando atenção para esse relacionamento, não nutrindo esse relacionamento porque tu tem receio. Tu tem receio de que não dê certo. Tu tem receio de colocar energia numa coisa que não vai pra frente. Porque tu tem dúvidas ainda sobre tudo isso. E de novo, o teu comprometimento tá sendo testado. Lembrando que essa leitura é pra quem tá a horas, dias, muitos quilômetros de distância dessa pessoa. Tá? É que aqui, para alguns, essa pessoa pode ter arrumado um trabalho que ela vai viajar, e aí isso vai implicar que essa pessoa fique distante, pode ser isso também, tá? O fato é que tu acaba ficando muito distante, né, dessa pessoa, e essa relação fica murcha, essa relação fica pobre, porque a distância por si só não dá pra gente romantizar as coisas, a distância por si só ela já é um obstáculo. A distância por si só, ela já diminui o contato físico, que é tão importante dentro de qualquer tipo de relação. Então, se o contato físico tá diminuto, tá menor, imagina se tu continuar nessa postura de não investimento. Porque isso que tu tá passando não deixa de ser um teste. É um teste para vocês dois, mas é um teste especialmente para ti. Ou vocês duas. Especialmente para ti. O quanto tu tem fé. O quanto tu acredita. O quanto essa relação ela mexe com teu espírito. No sentido de o quanto essa relação, o quanto tu é que tem uma coisa assim que é o seguinte, é muito fácil a gente dizer que é feliz e que essa pessoa trouxe felicidade pra nossa vida. Tipo, poxa, essa pessoa trouxe felicidade pra nossa vida, essa pessoa me trouxe felicidade, essa pessoa me fez feliz, essa pessoa me faz feliz. Mas agora que a gente tá passando por um desafio, eu já não sei. Agora que a gente tá tendo que enfrentar essa distância, eu já não sei. O quanto dessa felicidade que tu diz que essa pessoa te trouxe é realmente real? Esse é teu desafio. Tu encontrar uma vontade verdadeira, a verdadeira vontade, de se tu realmente quer uma vida com essa pessoa. Tu precisa te perguntar se tu realmente quer uma vida com essa pessoa e se tu tá disposta a enfrentar o que é preciso enfrentar para superar o fato dessa pessoa não estar tão presente assim quanto tu gostaria que ela estivesse. E conseguir enxergar as coisas também por outra perspectiva. Tá bom? Então é isso. Pessoal da Selenita, deixa o teu like aqui embaixo se tu gostou desse vídeo, te inscreve no canal caso não seja inscrita. Beijinhos e até o próximo vídeo.